eu sou Silvânia, da Estrutura da Camisa, modelista e apaixonada por modelagem. E hoje eu vou falar sobre a importância da regulagem de máquina reta em tecido plano. Você sabia que para ter qualidade nas costuras, a regulagem de máquina ela é muito importante? E essa regulagem, ela tem tudo a ver com o tecido, a linha, a agulha, o transporte da máquina e os pontos por centímetros. Uma máquina com má regulagem, ela pode falhar o ponto da costura, arrebentar a linha, pode ter pontos mais frouxos ou mais apertados, ela pode vir ocasionar até mesmo a quebra de agulhas e pode deixar marcas no tecido. E principalmente o franzimento. E isso tudo pode impactar na qualidade final do seu produto. Imagine um recorte na frente ou na lateral, ou até mesmo nas costas, com franzimento. A peça está pronta, não tem o que fazer. Por mais que você passe, né, coloca lá vapor, passa, ela fica linda, lisinha, linda, maravilhosa. Mas a partir do momento que esfriar, ela vai voltar. E não tem o que fazer, a peça está pronta. Então, é muito importante a atenção na regulagem de máquina. E todos esses problemas que eu citei podem acontecer se a máquina não for bem regulada. Então, comece regulando a máquina com o retalho do mesmo tecido que você fez a peça. Vamos supor, eu fiz essa peça, eu vou pegar um retalho da mesma peça, eu confeccionei e eu vou testar a regulagem nesse tecido, porque cada tecido tem seu comportamento. Muitas vezes a gente costura tecidos delicados, leves, e às vezes a gente costura na mesma máquina um produto com um tecido um pouquinho mais pesado. Então, a máquina tem que ser regulada. Então, tenha essa atenção na hora de você regular a máquina, que isso vai fazer toda a diferença no teu produto final. Então, analise a linha. A linha está na gramatura certa para esse tecido? Porque, use uma linha de qualidade, porque uma linha de qualidade, ela é muito mais resistente e ela tem uma vida útil bem maior. E ela vai fazer toda a diferença depois de confeccionada. Então, analise para ver, será que ela está na gramatura certa? O que é a gramatura? A gramatura é a espessura, a grossura da linha. Então, tem linhas para tecidos mais delicados e tem linha para tecidos mais pesados. Então, avalie isso. Essa linha é adequada para esse tecido? Agora vamos para a agulha. E a agulha, a espessura da agulha, será que ela tá boa para costurar essa gramatura de tecido? Porque tem agulhas para tecidos delicados finos e tem agulhas para tecidos mais pesados ou mais grossos. Acima de 80 é para tecidos mais pesados e abaixo de 80 é para tecidos mais delicados. Então, você tem que prestar atenção na agulha também, que ela faz toda a diferença na hora de costurar o tecido. Agora eu vou falar do transporte da máquina. O que é transporte da máquina? Muita gente conhece por impelente. Ele que é responsável para puxar o tecido na hora que a máquina começa a costurar, ele que puxa o tecido. Então, se esse transporte não estiver bem regulado, muitas vezes ele pode marcar o tecido na hora que está costurando e muitas vezes ele pode até furar. E quando ele marca, muitas vezes a gente nem observa, a gente vai observar só depois. Então, o impelente, o transporte de máquina, ele também é um fator bem importante. Então, se não tiver uma agulha legal, não adianta uma agulha certa para o tecido, a linha certa, se o impelente não estiver regulado. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o transporte de máquina reta, o impelente. Para quem não sabe, aqui, ó. Esse aqui é o transporte da máquina, mais conhecido como impelente. Então, se esse impelente não estiver bem regulado,
ele pode marcar o tecido e muitas vezes ele pode até furar o tecido. Então, tem que ficar bem atento com essa regulagem do transporte da máquina, porque daí não adianta ter a linha correta, a linha certa e a agulha certa para o tecido se o transporte da máquina não tiver bem regulado. E outra coisa que eu acho bem interessante fazer é padronizar os pontos por centímetros. O que é ponto por centímetros? Você vai contar quantos pontos tem dentro de 1 centímetro. Nas minhas peças que eu faço, na minha marca, eu uso 5 pontos por centímetro nos tecidos um pouquinho mais pesados, e nos leves você vai ter que fazer esse teste. Nos leves, nos mais delicados, geralmente eu uso 4 pontos por centímetro. Então, cada tecido, como ele tem seu comportamento, então isso precisa fazer esse teste para ver como que vai ser o comportamento, até mesmo porque as máquinas são diferentes. Se você pega uma industrial que não é eletrônica, então isso tem tudo a ver dependendo da máquina. Então, por isso tem que ser feito esse teste. E vamos falar um pouquinho de camisas. Se você for fazer camisas de alto padrão, o ideal seria 6 pontos por centímetro, né? Uma camisa de alto padrão. Mas uma camisa mais esporte, mais casual, eu uso 5 pontos por centímetro. Eu gosto muito de 5 pontos por centímetro. Eu acabei padronizando tanto no masculino quanto no feminino. Por isso que eu acho legal frisar isso. Padronize os teus pontos por centímetros. É dessa maneira que se conta os pontos por centímetros, como eu comentei, para padronizar. Eu uso 5 pontos por centímetro, só para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Observem, ó, 5 pontos por centímetro. Então, quando eu falo em padronizar, são esses pontinhos aqui. Aí você vai ver o que fica melhor no teu tecido, né? Então, isso também depende muito da gramatura do tecido. E olha como é importante uma regulagem de máquina, ela faz toda a diferença. Então, olha só quantas coisas tem que estar ligadinha para acontecer uma costura bonita, né? Tem tudo a ver com o tecido, a agulha, a linha, o transporte da máquina, que é o impelente que eu mostrei para vocês, a regulagem de pontos por centímetro. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença, que vão deixar e vão agregar ao teu produto. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente não dá muita importância, né, na regulagem de máquina. Isso não é problema meu, é problema da costureira e do mecânico. Não, é problema sim, isso é legal, é bom a gente saber, né? Eu sempre falo, quanto mais você conhecer, saber sobre o teu produto, né, mais conhecimento a gente adquire, e conhecimento ninguém nos tira. Isso é muito bom. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal do YouTube, compartilhe e deixe o seu comentário.